Bom dia, pessoal! Bom dia! Deus abençoe muito nossa sexta-feira, que seja cheio da presença de Deus, que Ele venha sobre essa manhã, nos dando alegria de viver, nos dando disposição, trazendo a sua presença mesmo, trazendo cura, trazendo milagres, trazendo a tua graça e a tua presença. E que Ele traga mesmo esse renovo para a nossa vida. Não sei como você está hoje, se você dormiu bem, se você está passando por algum momento difícil, mas eu desejo, que o Senhor venha renovando as nossas forças nessa manhã. Eu sei que na sexta-feira todo mundo está um pouco mais cansado, mais uma semana finalizando, mas que a gente tenha a alegria de viver, independente das circunstâncias, independente das dificuldades, independente do cansaço que tenta bater muitas vezes a nossa alma, o nosso corpo físico, porque nós somos seres humanos, né, gente? Então nós vamos cansar, mas que a gente aprenda a descansar no Senhor e não a desistir, e não a murmurar o tempo inteiro, e não só ficar reclamando, mas que realmente a gente tenha a esperança de viver de dias melhores, e de viver, de transbordar, de não viver pela metade. Então é o que eu desejo pra gente nesse dia. E agradeço, obrigada, Senhor, por mais essa manhã, por mais um milagre da vida. Obrigada por trazer misericórdia nessa manhã, Pai, porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Então traga um renovo mesmo pra nossa vida, pra nossa alma, que nesse dia a gente se fortaleça fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, Pai, para que sejamos capazes de enfrentar todas as circunstâncias dessa vida firmes, Pai, na Tua rocha, firmes na Tua palavra e na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Deixa eu só colocar... Ah, não, o celular já tá... Voltei. Deu uma travada aqui, já tá no modo avião. Deixa eu só colocar o meu... Voltei. Vocês estão me ouvindo? Só coloquei meu celular no modo avião para não ter problema de ter ligação ou alguma coisa assim. Hoje eu quero começar lendo Salmos 18, que esse salmo é maravilhoso. Ele é um pouquinho grande, então eu vou ler alguns versículos dele e vou falando para vocês os versículos que eu tô lendo, tá? Salmos 18. Eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, e minha torre alta. Então, declarem sobre isso todos os dias ao amanhecer, todo dia, todo momento que você estiver passando por alguma situação difícil que você fala, não vou dar conta, sozinho eu não dou conta, eu sou fraco demais para isso. Sim, nós somos fracos demais para sustentar todas as coisas e as circunstâncias dessa vida sozinhos. E o Senhor não pede que a gente faça isso sozinho, Ele fala, olha, eu vou com você, então declare. O Senhor é a minha rocha e a minha fortaleza, meu libertador, o Deus, o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e um poder que me salva, e a minha torre alta. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e estou salvo dos meus inimigos. As cordas da morte me enredaram, as correntes da destruição me surpreenderam. Na minha aflição, clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo, ele ouviu a minha voz, meu grito chegou à sua presença e aos seus ouvidos. Gente, que lindo, Esse é um salmo de Davi, Salmos 18. Então ele fala, olha, Senhor, afastou a morte da minha vida. Eu gritei, eu clamei por socorro e o Senhor me ouviu. A terra tremeu e agitou-se, e os fundamentos dos montes se abalaram, estremeceram porque ele cirou. E aí eu vou lá pro versículo 12, porque esse salmo é um pouquinho grande pra gente não atrasar na nossa leitura. Com o fulgor da sua presença, as nuvens se desfizeram em granizo e raios, quando do céu trovejou o Senhor e ressoou a voz do Altíssimo.
Gente, que lindo. O fundo do mar apareceu e os fundos da terra e os fundamentos da terra foram expostos pela tua repreensão. Ó Senhor, com forte sopro das tuas narinas, das alturas estendeu a mão e me segurou. Tirou-me das águas profundas, livrou-me do meu inimigo poderoso, dos meus adversários, fortes demais para mim. Eles me atacaram no dia da minha desgraça, mas o Senhor foi o meu amparo. Deixa eu aumentar um pouquinho o som, gente, porque os cachorros da rua estão que estão. Eles me atacaram no dia da minha desgraça, mas o Senhor foi o meu amparo. Ele me deu total libertação, livrou-me porque me quer bem. O Senhor me tratou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos, recompensou-me. Pois segui os caminhos do Senhor, não agir como o ímpio, afastando-me de Deus. Gente, glória a Deus. E aí eu tô lendo Salmos 18. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha senão o nosso Deus? E Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Amém. Glória a Deus. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam-se sábios os inexperientes. Eu amo esse versículo aqui. Esse já é do Salmo 19, tô confundindo. Mas esse salmo é maravilhoso porque fala sobre a criação de Deus, né? Lá no começo fala, o Senhor é a minha rocha, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é quem me sustenta. Então, como nós precisamos nos concentrar nisso, nessa promessa de Deus, não nas dificuldades, nos gigantes que tentam se levantar contra a nossa vida. Pare e pensa por um minuto quantas coisas o Senhor já te livrou até aqui. Em quantos momentos você achou que não daria conta de sustentar? Em quantos momentos você achou que não daria conta de continuar? E hoje você está aqui. E nada em vão, né? O Senhor é quem te sustenta e o Senhor é quem te dará forças para continuar, independente da circunstância pela qual você esteja passando nesse momento. Quando tudo parece difícil demais, não tente colocar a força em si mesmo, não tente dar conta de tudo sozinho, né? Mas coloque o seu amparo, coloque mesmo todas as suas esperanças, expectativas no Senhor. Aumente as suas expectativas no Senhor. Amém? Então, a gente está lendo, lemos o Salmo, li um trechinho do Salmo 18. Gente, hoje os cachorros aqui da rua estão, mas eu espero que esteja dando pra ouvir. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Espero que... Então, dá um joinha se vocês estão conseguindo me ouvir bem. Sim, então tá ótimo. Qualquer coisa vocês me falam aí. Não dá contra a natureza, gente. Não dá pra gente brigar com a natureza, né? Mas eu acho que tá dando pra ouvir, tranquilo. Glória a Deus, então tá bom. Nós estamos lendo juntos, né? Eu sempre gosto de ler um momento um trecho de Salmos, Provérbios do Antigo Testamento. Alguém um dia me perguntou se a gente já leu o Antigo Testamento juntos, e não, nós começamos pelo Novo Testamento, e é o que eu sempre aconselho para as pessoas quando falam, olha, eu nunca li a Bíblia, por onde eu posso começar? Eu sempre falo, olha, comece pelo Novo Testamento, por Jesus, para você entender a nova aliança, por você entender o que Ele fez por você, né? Qual o valor do sacrifício perfeito. Então, eu sempre falo, sempre é um conselho, né? Mas é muito importante a gente ler o Antigo Testamento também. Em nome de Jesus nós leremos juntos, mas eu gosto sempre de começar pelo Novo Testamento. Então, nós estamos aqui lendo desde Mateus. Já estamos na carta aos Efésios, glória a Deus por isso. Então, seja muito bem-vindo se é a sua primeira live, se é a sua primeira vez aqui. Vem viver esse propósito conosco, né? De conhecer mais do Senhor, de conhecer mais as Escrituras. Como a gente vai imitar, como a gente quer ser mais parecido com alguém que a gente não conhece. Como a gente quer ter intimidade com alguém que a gente não conhece. Eu sempre gosto de usar
esse exemplo, né, de que você provavelmente tem alguém na sua vida que te conhece quando você não precisa falar nada. Te conhece com um olhar, né? Aquela pessoa que você olha para ela, ela já sabe o que você tá sentindo, o que você tá pensando em falar, né? Isso é intimidade. Quanto mais você convive com a pessoa, mais intimidade você vai criando com ela. Que chega um ponto que você não precisa nem falar tantas as coisas, que a pessoa já te conhece pelos seus trejeitos. E isso é o nosso relacionamento com Deus. Esse é o nosso relacionamento com Deus, né? Nós precisamos ter um relacionamento com Ele a ponto da gente entender o seu silêncio. Nós precisamos ter um relacionamento com Deus a ponto de não estarmos separados. Olha, esse é o meu momento. Sim, a gente separa um momento para Deus, mas toda a nossa vida é glorificada para Ele. Então a gente vai ter tanta intimidade que a gente vai entender a cada mover dele, o seu silêncio, a sua resposta, o seu falar. Mas a gente só vai conseguir ter intimidade com ele, conhecendo a ele, passando tempo com ele, abrindo o nosso coração e abrindo toda a nossa vida a ele. E é isso que a gente está fazendo um pouquinho, né, do que a gente está fazendo aqui. Me perguntaram qual a diferença do Antigo para o Novo Testamento, gente. E é porque no Novo Testamento é a partir de Jesus, a partir da vinda de Jesus. É o que nós vivemos, a nova aliança, a aliança da graça. E o Antigo Testamento eram as promessas, né? No Antigo Testamento fala da criação do mundo, fala o quanto Deus usava as pessoas, mas eles não tinham esse livre acesso a Deus. As pessoas faziam sacrifícios, né? E viviam com a promessa de que viria o Salvador. Então, no Antigo Testamento, eles viviam esperando a promessa da vinda, né, do Salvador, do Filho de Deus. E aí o que acontece? No Novo Testamento já conta sobre Jesus, a história de Jesus, quando ele vem. Então, nós vivemos a nova aliança. Por isso que eu sempre gosto de começar a ler pelo Novo Testamento, para que a gente entenda quem Jesus é, esse sacrifício perfeito. E aí quando a gente vai ler o Antigo Testamento, as coisas ficam mais claras. A gente fala, olha só, o que eles estavam profetizando que aconteceria, realmente aconteceu. E como no Antigo Testamento é lindo de ver você também o agir de Deus sobre a vida das outras pessoas. Então, é lindo, a gente precisa ler toda a Bíblia, mas eu sempre aconselho a ler pelo Novo Testamento, porque fica mais clara a leitura, sabe? Pra gente entender verdadeiramente, primeiro, quem Jesus é. Mas em nome de Jesus, a gente vai ler tudo junto. Então, hoje nós vamos ler o capítulo 3 da Carta aos Efésios, que nós começamos nessa semana, né? A Carta aos Efésios foi escrita pelo apóstolo Paulo e é uma carta muito importante. Os teólogos falam que é uma das cartas mais importantes do Novo Testamento. Por quê? Porque fala justamente sobre essa nova criatura que nós somos. Mostra bem o que o Senhor espera da nossa vida, né? O quanto e como nós precisamos ser completos pela graça de Deus, não vivendo pela metade. O Senhor não nos chamou para vivermos mais ou menos a graça de Deus. O Senhor não nos chamou para vivermos pela metade, para crermos pela metade. Não, Ele quer transbordar, Ele quer nos encher. E é isso que o apóstolo Paulo convida nessa carta, né? Os teólogos também falam, como eu sempre explico para vocês, os números na Bíblia foram colocados posteriormente, mas o apóstolo Paulo escreveu a carta completa e depois, para facilitar a compreensão, ele colocou os capítulos, os versículos foram colocados depois. Então os teólogos falam que provavelmente o apóstolo Paulo escreveu o capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3 da carta aos Efésios junto, porque a gente vai vendo que uma vai se ligando à outra, né? Então isso é lindo demais. Teve uma pergunta aqui que eu acho muito pertinente responder, para a gente entender o que é o apóstolo Paulo e como ele foi usado e como o Senhor pode nos usar também. Sim, o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Efésios depois da morte de Jesus, né? O apóstolo Paulo foi o último apóstolo
e ele não conheceu a Jesus em vida, mas depois da sua ressurreição. A gente fala um pouco nisso quando a gente lê quando a gente lê Atos, né? A gente entende um pouquinho melhor a história do apóstolo Paulo, mas eu sempre tento relembrar vocês, porque sempre tem novas pessoas aqui. Mas o apóstolo Paulo era um perseguidor de cristãos e teve a sua vida transformada. Ele perseguia e matava, pessoas que pregavam o evangelho. E ele teve a sua vida transformada quando ele teve um encontro com Jesus. Jesus apareceu para ele, né? E então a sua vida foi transformada. Quando a gente lê Atos, a gente explica um pouquinho melhor. Então eu vou deixar essa live eu acho que já tá salva no YouTube, inclusive. Depois eu vou confirmar, mas é muito legal a gente ler e a gente entender, pra gente entender também o mover de Deus nessas cartas, né? Porque na carta de Efésios, você vê como Paulo tá transbordando, gente, a graça, como Paulo tá transbordando o Espírito Santo mesmo, e a alegria que ele tem de viver e de servir a Deus. E lembrando que sua vida não era fácil, ele largou tudo que ele tinha pra servir a Deus. Ele não largou mais ou menos, não, ele largou, abriu mão de tudo e vivia literalmente, gente, pela graça de Deus. E olha só, né, como Deus o sustentou em toda a sua história. Ele foi preso, gente, ele apanhou, ele foi picado por cobra, ele passou por tempestades em navios. Então, assim, ele passou por muita coisa e foi o Senhor que te sustentou. Então, a gente percebe como a graça de Deus nos sustenta. E é isso que o apóstolo Paulo vem falando um pouquinho na carta aos Efésios, né? Aqui no capítulo 1, relembrando um pouquinho para vocês, o capítulo 1, o apóstolo Paulo fala sobre a nova criatura. Então, quem nós somos em Cristo? Escolhidos, perdoados, filhos, né? Temos direito à herança do Senhor, que já nos foi entregue. Então, muitas pessoas ainda ficam assim: quando isso acontecer? Quando eu me tornar uma pessoa sábia? Quando eu conhecer, ter discernimento, ter entendimento? Quando? E se? Né? Vivendo no futuro. E o Senhor nos convida para vivermos no presente. Por quê? Ele está falando: ei, eu já te entreguei todas as coisas. A sabedoria que você precisa, eu já te entreguei. O discernimento que você precisa, eu já te entreguei. O entendimento que você precisa, eu já te entreguei. Só que muitas pessoas não vivem isso, né? Não vivem. Então a gente precisa transbordar isso que já está dentro de nós. A gente precisa convidar o Espírito Santo para entrar na nossa vida e falar: Espírito Santo, abra os meus olhos, os olhos do meu coração, para que eu viva verdadeiramente tudo aquilo que o Senhor já me entregou. Amém? Então, no capítulo 1, o apóstolo Paulo falou sobre isso. No capítulo 2, ele falou sobre a nova vida em Cristo, que nós falamos um pouquinho, né, sobre isso ontem, que a gente não vive mais pela nossa carne, que a gente vive pelo Espírito de Deus mesmo. O quanto nós precisamos alimentar o nosso espírito, porque é pelo Espírito que nós somos ligados a Deus. Então a gente tem que se diminuir as nossas vontades, para que o Senhor cresça sobre as nossas vidas. E agora nós entramos no capítulo 3, gente, no capítulo 3 Gente, eu tô confundindo uma coisa aqui. Ontem a gente leu o capítulo 2 mesmo, não foi? Eu tenho quase certeza que foi. Olha só, chega sexta-feira, a cabeça vai parando de funcionar um pouco. Mas hoje nós vamos ler, Então hoje nós vamos ler o capítulo 3 da carta aos Efésios. Obrigada por responderem, tá? Então, se você tá com sua Bíblia, abra aí a carta aos Efésios, capítulo 3. Por essa razão, oro eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, em favor de vocês, gentios. Certamente, vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Isto é, o ministério que me foi dado a conhecer por revelação. Como já lhes escrevi em poucas palavras, ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo.
Deixa eu só contextualizar para vocês o que ele está dizendo aqui. A cidade de Éfeso, né, era uma cidade que era muito conhecida por ser mística. Então eles tinham várias religiões, vamos dizer assim, e eles acreditavam muito nesse misticismo, né? Então as pessoas eram muito movidas por esses mistérios. E aí eles idolatravam uma pessoa, nossa, porque aquela pessoa teve a revelação, ela recebeu não sei o que e foi revelado, então aquela pessoa tem o poder, ela vê o futuro, ela faz isso, e a gente vê que ainda existe, né, nos dias de hoje isso, mas Éfeso era uma cidade muito conhecida por isso. Então o apóstolo Paulo, ele vem contextualizando para ele sobre qual era esse mistério, né, que foi revelado aos céus, dos céus a ele, porque as pessoas não entendiam muito bem. Pera, o que aconteceu? Quem te falou, Paulo? Como que foi isso que você viveu? Então o apóstolo Paulo estava falando, olha, eu tive uma revelação, né? Só que a minha revelação, ele não foi dado por homens. Então, ele falou assim, esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações. Então, não foi me passado por ninguém. Mas agora foi revelado pelo Espírito. Então, ele estava falando, olha, todas as revelações que eu tive foram dadas pelo Espírito. Mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. Significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Mais uma coisa que eu acho que é importante contextualizar. Naquela época, era divididos, né? Os gentios não se misturavam com os judeus. Então as pessoas, gente, elas eram todas divididas. Os povos não se misturavam, né? Raças, etnias, nada, era tudo separado. E aí, Jesus vem e fala com eles, olha, não trate como impuro, porque os gentios eram tratados como algo impuro. Não trate como impuro aquilo que eu escolhi, aquilo que eu criei, aquilo que eu abençoei. Essa é a graça de Deus, a criação. Gente, nós somos um só corpo. Somos pessoas iguais aos olhos de Deus. Então, o Senhor, o tempo inteiro, abre os nossos olhos para isso. Não haja divisão entre vocês. Não haja divisão entre vocês. Não achem que vocês são melhores que alguém porque nasceram em um certo lugar, porque vieram de uma certa família, porque são judeus, porque são isso, porque são aquilo. Não! Vocês são iguais. Né? Vocês são iguais. Os gentios também são herdeiros. Também fazem parte desse corpo. E o quanto isso nos ensina, né, gente? Porque quantos momentos nós nos dividimos? Em quantos momentos a gente vai vivendo, sabe? Em grupos. Então, o apóstolo Paulo está mostrando muito para aquela cidade o que uma verdadeira igreja, porque ele estava falando para aquela igreja, né? O que uma verdadeira igreja, porque quando a gente fala também das cartas que foram escritas pelo apóstolo Paulo, foram cartas, gente, não escritas para a cidade, tipo todo mundo. Não, foram cartas escritas aos cristãos, aos que já tinham um entendimento, aos que creram, né? Aos que já conheciam. Então é uma carta que foi escrita para a gente mesmo, que tem um entendimento, que quer conhecer um pouco mais. Então, como a gente precisa aprender a sermos igreja com o apóstolo Paulo, falando, olha, não haja divisão entre vocês. Não achem que vocês são melhores porque são de uma raça diferente, de um credo diferente, de uma cor diferente. Não, vocês são todos iguais, escolhidos diante do Pai. Então, como a gente precisa também, né, viver verdadeiramente isso. Deste evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação de seu poder. Então o apóstolo Paulo está falando, olha, esse evangelho, eu me tornei ministro pelo dom da graça de Deus. Então todos nós, gente, temos dons. Todos nós temos dons.
E às vezes a gente fica tão preso, né, no dom da outra pessoa, nos comparando com a outra pessoa, mas todos nós temos dons. E os nossos dons, eles não foram dados por nós mesmos. Eu fui lá e conquistei um dom. Não, o nosso dom pode ser lapidado. Por isso que é tão importante a gente conhecer o dom que a gente tem. Por isso é tão importante a gente, se apegar àquilo que a gente tem de bom, as habilidades que o Senhor já nos entregou e ir lapidando, porque foi isso que o apóstolo Paulo fez. Ele não pegou o dom que ele tinha de pregar, o dom que ele tinha de escrever, o dom que ele tinha de falar, de ministrar e guardou no bolso e falou, ok, eu sou bom nisso. Não, ele pegou e usufruiu. Então na Bíblia fala, gente, o que muito foi dado, muito será cobrado. O que muito foi dado, muito será cobrado. Então o Senhor nos entrega os dons, o Senhor nos entrega as habilidades, não é para que a gente guarde para si mesmo e viva, usufrua daquilo para uso próprio. Olha, tá bom, me basta. Não. É para que você transborde sobre as outras pessoas. E o Senhor vai te capacitar para isso. Então, se você está aprendendo muito, se você... Nossa, quanto conhecimento o Senhor está me dando sobre a palavra. Isso não é para ficar e se bastar em você. Não, é para você transbordar sobre as outras pessoas. Mas como que eu vou fazer isso? O Senhor nos entrega dons e habilidades diferentes. Tem gente que tem o dom de escrever. É bom escrever. Escreva. Escreva para as outras pessoas. Escreva para o Senhor, Tem gente que tem o dom da fala. Então, use esse dom para coisas boas. Tem gente que tem o dom da fala, mas abre a boca só para falar das outras pessoas, só para fofoca, só para trazer coisa ruim. Porque as nossas palavras, gente, elas têm dois poderes. O poder de destruir, o poder de ferir uma pessoa e o poder de salvar, o poder de curar. Então, se você tem o dom da fala, use isso para salvar e curar outras pessoas, para levar o evangelho para as outras pessoas, para levar a palavra de Deus para outras pessoas, Algumas pessoas acham que levar o evangelho para os outros é só subir num púlpito e pregar. E não. Levar o evangelho para as outras pessoas é ser testemunho vivo da transformação de Deus, pelas nossas atitudes. Então nós somos exemplo, as pessoas estão o tempo inteiro nos observando. Então nós precisamos ter responsabilidade em como nós estamos vivendo, em como nós estamos usufruindo dos dons que o Senhor nos entregou, E o dom, gente, é pela graça de Deus. Tudo que a gente conquista é pela graça de Deus. Como a gente precisa, ter isso no nosso coração. Porque senão a cobiça vai entrar, o orgulho vai tomar conta. E a gente vai achar que nos bastamos, que somos bons o suficiente para todas as coisas. Então o emprego que você conquistou, que você é bom, os estudos, o concurso que você passou, a casa que você comprou, o carro que você comprou. Gente, tudo isso, quem nos dá a graça para irmos lá, para sermos bons no trabalho, para conquistarmos todas as coisas, é o Senhor. Então a gente precisa ter gratidão a Ele por tudo isso que Ele está nos entregando, Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste ministério que, durante as épocas passadas, foi mantida oculta em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida por poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com seu eterno plano que Ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Então, o que ele está falando? Que foi concedida a ele,
a graça de anunciar os gentios. E lembrando que o apóstolo Paulo era um judeu. E como eu falei com vocês, eles tinham, né, naquele tempo, essa separação de que não podiam se misturar. Então ele tá falando, olha, foi me dada essa graça, eu faço com amor. E a intenção da igreja é justamente essa: unir todas as pessoas em um só propósito. Quantas pessoas às vezes ainda ficam se dividindo, gente? O quanto a gente ainda tem para aprender sobre isso? O quanto nós todos somos iguais aos olhos do Pai? E o apóstolo Paulo está falando, olha, não haja divisão entre vocês. Durante muito tempo foi mantido em segredo isso. Durante muito tempo as pessoas ficavam presas nas obras delas, no egoísmo delas, no legalismo, na religiosidade. Porque elas achavam que verdadeiramente acreditavam em Deus, mas na verdade o seu coração estava inundado pelo legalismo. Faziam só para serem vistos pela sociedade. Faziam as obras de Deus só para que as pessoas notassem, para que se vangloriassem. Então, como a gente precisa tomar cuidado com aquilo que sonda o nosso coração, O nosso coração. E aí ele fala, mediante a igreja, multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades das regiões celestiais, de acordo com seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Então, lembra que no começo da live me perguntaram, Isabela, qual que é a diferença do Antigo Testamento para o Novo Testamento? É exatamente esse. Que hoje, graças ao sacrifício de Jesus, nós temos livre acesso ao Pai. Olha que boa notícia, gente. Antes as pessoas no Antigo Testamento, elas tinham que fazer sacrifícios para que elas tivessem acesso a Deus. E mesmo assim não eram todas as pessoas que tinham, Eram pessoas escolhidas que tinham, muitas vezes essa intimidade maior com o Senhor, que recebiam maior poder e autoridade. Agora não. Graças ao sacrifício perfeito de Jesus, É essa aliança de Deus que nos mantém seguros, que nós temos livre acesso a Ele. Então você tem o poder e a autoridade que foi entregue por Ele. E ele fala, portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Então o apóstolo Paulo também está falando, gente, porque todo mundo conhecia ele ali, sabia das dificuldades que ele estava passando para pregar o evangelho. E aí de repente ele chega num lugar e fala, olha, preguem o evangelho para onde vocês passarem. Levem essas boas novas, tudo isso que tem transformado o coração de vocês, transbordem sobre as outras pessoas. Só que pensa, gente, as pessoas vendo aquilo, tudo que o apóstolo Paulo estava passando, todas as dificuldades que ele passava, todas as dificuldades que ele enfrentava. Então ele falou, olha, não foquem nas minhas tribulações, não desanimem por elas, porque por causa delas, pois por causa delas que vocês estão vivendo essa glória. É na minha fraqueza, ele fala, é na minha fraqueza que o Senhor se faz forte. Então, não fiquem presos apenas nas dificuldades. A gente precisa aprender muito isso, Muito isso. Porque às vezes a gente acha, gente, que viver com Deus é um paraíso. E, glória a Deus, um dia nós iremos para o paraíso. O foco é o paraíso. Mas nós precisamos entender que nesse mundo nós teremos aflições. Nesse mundo nós teremos dificuldades. Então a gente precisa compreender isso, porque muitas pessoas desistem no meio do caminho por causa da pedra que tem ali. Acham que sempre vai ser muito fácil. Perdem o seu primeiro amor, por quê? Porque a dificuldade, o gigante que se levanta parece ser maior do que a força que está nele.
Então, não percam o primeiro amor de Jesus. A gente chama o primeiro amor, né? Quando a gente conhece a primeira vez que a gente tem a nossa vida transformada, que a gente verdadeiramente conhece e reconhece a graça de Deus. Então a gente chama isso de primeiro amor. E quantas pessoas perdem esse primeiro amor? Por causa das tribulações que vão passando ao longo da vida. E o apóstolo Paulo é um exemplo a ser seguido nisso, de não perder o primeiro amor. Né? A carta aos Éfesos, Gente, ele escreveu essa carta preso. Ele estava preso. Foi preso pelos gentios que ele estava pregando. Então nós precisamos aprender a glorificar o nome de Deus e dar graças em tudo, dar graças em todos os momentos da nossa vida. Sejam eles difíceis, sejam eles bons, sejam eles ruins. A gente só vai conseguir viver o propósito de Deus se a gente passar pelo processo. A gente só vai conseguir chegar lá se a gente não desanimar no meio do caminho. E a gente vai continuar lendo aqui, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Então eu encorajo você, não desanima agora. Não para. Agora. São as dificuldades, são os desertos na nossa vida que vão nos fortalecer cada dia mais. E sermos maduros espiritualmente é entender que, mesmo seja na dificuldade, seja no dia bom, seja no dia ruim, quando você vai casar com alguém, vamos usar o exemplo do casamento. Quando você vai casar com alguém, você faz um voto com essa pessoa, não faz? Na saúde e na doença, na pobreza e na riqueza, até que a morte nos separe. Só que com Deus é diferente, porque a morte não nos separa dele. A morte é o que nos une ainda mais a ele, né? Só que a gente está fazendo uma aliança na saúde, na doença. E aí algumas pessoas escolhem Deus só no momento de saúde. Ou só no momento que está precisando da saúde. E aí quando tem a saúde, quando tem o dinheiro, quando tem a provisão, quando tem a prosperidade, se esquece de Deus. Se esquece de Deus. Então, não se esqueça daquele que tem te abençoado. Muitas vezes nós focamos na bênção e esquecemos do abençoador. Então, a gente precisa focar mais no abençoador do que nas bênçãos. Porque as bênçãos serão consequências. Serão consequências ao longo da nossa vida. E quando a gente foca só na bênção, o dia ruim vai nos parar. O gigante vai nos parar. A tempestade vai nos parar. Por isso a gente precisa focar no abençoador, que é o que nos mantém de pé por toda a nossa jornada, né? E aí ele continua. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família dos céus e da terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A ele seja a glória da igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Gente, que lindo! Olha só, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos e pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Então, o Senhor não nos convida para vivermos pela metade, para vivermos vazios. Não, Ele nos convida a vivermos cheios. Seja cheio, seja cheio. Sonhe alto mesmo. Pense grande. Quantas pessoas estão presas em uma mentalidade de escassez? Quantas pessoas estão presas
em uma mentalidade de orfandade, de vitimismo diante das coisas, diante das circunstâncias, diante da vida. Né? Quantas pessoas querem conhecer a Deus, mas têm o coração fechado? Dificultam todo o processo, por quê? Porque a todo momento reclamam, porque a todo momento vêm apenas as dificuldades, porque a todo momento vêm as limitações. Ei, deixa eu te falar, Deus não se limita nas suas limitações. O que você vê que é difícil demais, que é impossível demais, é isso aí. O Senhor é o Deus do impossível, né? O Senhor é o Deus do impossível. Então, prefira, gente, a porta fechada de Deus do que a porta aberta que não foi de Deus. Prefira entrar na porta que o Senhor tem escolhido para você. Quantos momentos da nossa vida nós atrasamos o nosso milagre? Nós atrasamos a nossa bênção, por quê? Porque a gente não vive a vontade de Deus. E aí a gente fica, sabe, dando voltas, vivendo em um labirinto, sem saída. Você fala, cara, como assim? Não tá acontecendo nada na minha vida, parece que tudo dá errado. Parece que eu tô andando em círculos o tempo inteiro. Parece que as coisas na minha vida não dão, sabe? Mas será que você tá insistindo em portas que não são do Senhor? Será que você tá vivendo a limitação? Gente, nossa mente, né? O nosso pensamento é limitado diante da glória de Deus. E olha o que ele fala. Que vocês possam compreender. Então eu peço sempre que o Senhor abra os nossos olhos para que a gente compreenda a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Então pare de entender tanto todas as coisas. Busque viver o sobrenatural de Deus. Se é sobrenatural, vai fugir do nosso natural, vai fugir do nosso entendimento, vai fugir do nosso sentimento mesmo. E é isso que a gente busca. É isso que a gente busca. Fé é isso. Crer naquilo que não existe como se já existisse. Então eu te encorajo nessa manhã, sabe? A ser um encorajador de pessoas. A ser uma pessoa que vive sonhando alto mesmo. Vivendo sonhos de Deus. Eu te encorajo a buscar pessoas, a viver perto de pessoas que também, gente, vivam assim. Porque é maravilhoso você ter ao seu lado uma pessoa que vive os planos e os sonhos de Deus. Que quando você fala assim, não vai ter como, a pessoa fala assim, vai ter como. Me dá a mão, vamos junto. Como é maravilhoso. Então eu peço mesmo que todas as pessoas, né, que todos nós tenhamos alguém assim na vida, que vão nos levar para o próximo nível de Deus. A gente precisa viver, gente, diferente das pessoas. Enquanto as pessoas estão vivendo pela metade, vagando por aí, sendo levado pela correnteza, aceitando tudo que dizem pra ela, vivendo uma vida na mesmice, é isso, é aquilo. Não. Nós vivemos diferente. O nosso motor tem algo diferente nele. Nós somos movidos pela alegria do Senhor. Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso sustento, né? Os sonhos dele são altos, Ele quer te ver prosperar mesmo. E não estou dizendo só financeiramente, em todas as áreas. Emocionalmente. Ele quer que você seja uma pessoa forte em meio às dificuldades. Uma pessoa que encara o gigante de frente e fala, maior é aquele que habita em mim. Você não vai me derrubar. Nós precisamos ser essa pessoa, gente. Nós somos sal. Nós somos luz em meio a essa treva que está sendo o mundo, que é o mundo, porque o mundo jaz maligno, né? Então nós precisamos ser diferentes, precisamos criar filhos diferentes, filhos corajosos, filhos que encaram os sonhos de Deus, que falam, eu fui criado pelo Senhor, eu nasci para vencer.
E não é só da boca para fora. Viver verdadeiramente isso, né? Deixa eu contar um testemunho, que eu sei que vocês gostam de testemunho. E eu acho muito legal quando a gente conta experiências. Porque a gente pode ler experiências da Bíblia que as pessoas tiveram. Mas o Senhor não quer só que a gente conheça Ele. Deus quer que a gente tenha experiências com Ele. Então Deus quer que a gente viva o sobrenatural, que a gente testemunhe o sobrenatural, que a gente seja testemunho nessa terra do amor, da graça e da misericórdia dele, né? E aí, gente, com a graça de Deus mesmo, eu tenho uma pessoa assim ao meu lado. E eu vou me casar com essa pessoa, gente. E pensa uma pessoa que vive os planos de Deus. Que é movido por isso. Como eu tenho aprendido. Quando a gente falou em se casar, todo mundo falou assim, vocês são loucos. Vocês não têm nada. Como que vocês vão casar, gente? Como que vai acontecer? Como que vocês vão fazer? E aí a gente falou, olha, não sei, mas Deus vai fazer. A gente acredita nos sonhos de Deus. Um dia eu vou contar pra vocês esse testemunho, porque vale muito a pena. Mas chegou um dia que eu falei assim com ele, não vai ter como, não vai dar pra gente casar, a gente não tem condição, como que a gente vai fazer, né? Não vai ter como. E ele falou assim, eu vou sair do meu emprego, eu vou fazer isso, eu tô empreendendo, Gente, ele fez uma loucura aos olhos da sociedade tão grande. Só que ele confiava nos planos de Deus. Ele confiava nos sonhos de Deus. E graças a esse passo de fé, hoje a gente está sendo infinitamente mais abençoado. Né? Por quê? Porque a nossa natureza humana, ela gosta de quê? Ela gosta do confortável. Ela gosta do que não precisa arriscar, né? A gente gosta de ter uma ideia de estabilidade. Por isso que a gente fica tão ansioso quando a gente encarar a vida de frente. Porque a gente percebe o quê? Que a gente não tem estabilidade nenhuma nessa vida, né? E o Senhor quer nos mostrar isso. Ei, a sua estabilidade sou eu. Quem vai te prover sou eu. Quem vai te sustentar sou eu. Continua andando. Dá passo de fé. Dá o passo que Deus vai dando no chão, né? Então, nós precisamos tirar esse controle da nossa mão. Entregar o controle nas mãos de Deus. Sair da zona de conforto. Gente, a zona de conforto é uma delícia. Ficar sentado na frente da televisão assistindo Netflix é uma delícia. Né? Quem não gosta? Todo mundo gosta. Pega um balde de pipoca, fica ali o dia inteiro. Mas até isso cansa. Aí, você vai ajoelhar para Deus, vai falar assim, Deus, nada na minha vida acontece. Nada na minha vida tá acontecendo. Olha só, fulano tá vivendo os sonhos de Deus, ciclano tá vivendo os sonhos de Deus, não sei quem tá vivendo, quantas coisas estão conquistando, e eu tô aqui na mesmice. Estão aqui na mesmice. Aí ele tá falando, mas o que você tá fazendo pra mudar? Você tá andando? Você tá se movendo? Né? Oração é orar, mas ação. É oração, clamar, pedir, né? Só que a gente precisa o quê? Se mover, dar passos de fé. Liga a turbina aí de Deus na sua vida e vamos embora. Então, a gente não pode ficar só na teoria. A gente precisa agir, a gente precisa ser testemunho. O Senhor quer pessoas que vão dar testemunho do seu sobrenatural. E que nós sejamos essas pessoas. Nós precisamos nos mover, né? Nós precisamos nos mover no agir de Deus, na vontade de Deus, nos sonhos de Deus. E, gente, eles são infinitamente maiores e melhores. Você olha a sua limitação, você olha a sua dificuldade, você olha a circunstância. Deus não olha nada disso, sabe por quê? Porque Ele já viu o seu futuro. Ele já viu lá na frente. Ele viu antes mesmo de você, Ele te criou antes mesmo que você pensasse em nascer.
né? Então a gente precisa colocar em prática. Nós precisamos viver verdadeiramente aquilo que o Senhor nos convida a viver. Nós precisamos nos mover no agir de Deus, né? Nós precisamos. Então, que a gente tenha ânimo nessa sexta-feira. Eu quero te dar um ânimo sobrenatural nessa sexta-feira, em nome de Jesus. Porque na sexta-feira, a gente diminui o ritmo, né? Ai, tô cansada, a semana tá acabando. Não, gente. Sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, todo dia é dia de viver as obras do Senhor na nossa vida. Então, que a gente não se desanime. Que a gente não pare no meio do caminho. Que no dia de hoje você declare: eu vou viver os sonhos de Deus. Senhor, me mostra a próxima porta, me mostra o próximo caminho. Abre os olhos do meu coração, abre os olhos do meu entendimento, da minha sabedoria, para que eu saiba para onde ir. Que para onde eu for, quando a dificuldade vier, que eu não me paralise nos meus olhos naturais, quando eles consigam ver só as circunstâncias, porque eu vou olhar para os céus, eu vou olhar para a tua provisão, eu vou olhar para o que o Senhor é capaz de fazer. Nós vamos viver os sonhos de Deus, os milagres de Deus. Deus não vê dificuldade, Deus não olha pessoas que são Deus não olha se você é improvável ou não. Deus não olha para o seu diagnóstico médico. Deus não olha para a sua condição financeira. Deus não olha para a família que você veio. Deus não olha para nada disso. Nada disso. Entende? Deus não olha para nada disso. Deus olha para você, no mais íntimo do seu ser. Então, tão somente creia. Não viva apenas por aquilo que os seus olhos conseguem ver e enxergar. Não viva por aquilo que o seu pensamento está dizendo para você. Você não é capaz, você não vai conseguir, você não vai conquistar, tá difícil demais. Ei, não. Toda vez que vier um sentimento, toda vez que vier um pensamento de derrota, de destruição, de desânimo, declare: eu sou filho escolhido por Deus. Eu vou viver os planos de Deus. É Ele que me sustenta e Ele que vai me dar força. É Ele, não sou eu, não é pela minha força, não é pelas minhas obras, mas é pela graça dele. Amém? Glória a Deus por isso. Eu amo a carta aos Efésios, porque o apóstolo Paulo, gente, ele tá preso e tá orando para que as pessoas vivam os planos de Deus. Ele tá preso e tá falando: ei, se mova, vai viver o sobrenatural de Deus. Vai viver, né? Então que a gente não viva pela metade. O Senhor não nos chamou para sermos mornos, para sermos neutros, para sermos metades por aí. Não, nós somos completos. Nós vamos encontrar pessoas completas que vão nos transbordar. Nós vamos ser encorajador de pessoas. Nós vamos ter ao nosso lado pessoas também que vão nos encorajar a viver os sonhos de Deus. Amém? Glória a Deus por isso. Gente, tem uma pessoa aqui que alguém estava pedindo por oração pela criança, pela bebê dela, só que eu esqueci o nome. Alguém pode me falar aqui como ela se chama? Ela repetiu várias vezes, só que eu não consegui ler. É Gael. É Gael. Me chamo Emily. Gael Emily. O Gael é uma criança? É bebê? O que ele tem? Mas vamos orar. Bebê Gael. Tá com bronquite, né? Ele vai ser curado em nome de Jesus. Vamos orar, gente, todas pelo Gael, tá? Clamar a Deus para que ele seja curado em nome de Jesus. Ore pelo Vicente, sim. Vou colocar todos, né, em oração. E é isso, gente, que a gente viva amputando. Ele é acamado, amputado as duas pernas. Não, que o Senhor Vicente tenha um encontro com Deus no dia de hoje, seja curado, já está curado em nome de Jesus. Amém. Tantas pessoas aqui, né? Eu vou fazer uma oração, né, por todos nós. Mas, gente,
todos vocês, eu quero também que vocês entendam isso. Todos vocês têm o poder da oração dentro do coração de vocês. Todos vocês têm o poder e a autoridade entregue por Jesus, né? Não é uma pessoa específica que tem o dom. Existem pessoas que têm o dom da cura. Sim, claro que tem. Mas você tem o dom também do Senhor, né? Ele te entregou poder e autoridade por isso. Então, orem, né? Orem pelos familiares de vocês. Orem pelo lar de vocês. Orem pela vida de vocês. Vocês têm poder e autoridade para isso, né? Então, somente creiam. Amém? Só que eu vou orar por todas as crianças. Esse tempo é muito complicado, né, gente? O tempo vai esfriando, vai ficando mais seco. E a resistência da criança, ela é menor, então começam muitos problemas respiratórios. Eu vi uma enfermeira falando sobre isso, como é difícil, né? Como os pais precisam tomar cuidado nessa época do ano. Mas então vamos levantar um clamor pelas nossas crianças, no geral, porque estão querendo abater a nossa geração de jovens, gente. Estão querendo abater as crianças, estão querendo abater os jovens. Por quê? Porque, gente, se essa geração jovem se levantar com clamor a Deus, se levantar para viver os planos de Deus, pensa isso. Que graça que a gente vai viver. Então vamos mesmo orar. Orem vocês pelos filhos de vocês, para que os filhos de vocês sejam boca de Deus, né? Nessa geração, sejam a diferença, vão na contramão do mundo. Amém? E se você sonha em ter filhos e tem medo, ai meu Deus, o mundo tá muito difícil. Não, é por isso mesmo que a gente tem que ter filho. Muitos filhos, para povoar essa terra da luz dos céus. Então, não tenham medo, né, de ter filhos. O mundo sempre foi mal, desde que Adão e Eva, né, escolheram se separar dos planos de Deus. Então, agora a gente precisa, gente, não tenham medo, né, de terem uma família, de constituírem uma família. A gente tem que ir na contramão do mundo mesmo, para que a gente seja luz, para que tudo que esse mundo está proclamando, a gente vá na contramão. Ontem eu usei um exemplo, muita gente gostou, sobre o peixe. Gente, o peixe, quando ele está morto, ele é arrastado pela correnteza. E quando nós estamos mortos espiritualmente, nós somos assim. Nós somos arrastados pela correnteza. Mas nós estamos vivos, temos vida em abundância, né? Então a gente precisa ir na contramão desse mundo e proclamar mesmo a toda essa geração o amor e a graça de Deus. Amém? Então, vamos fazer uma oração. Fechem seus olhos, não saiam daqui. Eu vou fazer a oração, só estava lendo aqui. Eu vou fazer uma oração geral, gente, para todos os jovens, para todas as crianças, porque são muitas pessoas para eu falar o nome de cada um. Mas você aí na sua casa, vai falando os nomes das pessoas que você está orando. Tá? Durante a oração, vai colocando o nome dessas pessoas, vai falando, vai declarando sobre a vida deles. Feche seus olhos, entregue esse momento ao Senhor, agradeça a Ele, comece agradecendo a Ele, sabe? Quanta coisa Ele tem feito na sua vida, quanta coisa Ele tem colocado, quantas pessoas. Agradeça a Ele pela palavra de hoje, pelo dia de hoje, por você ter acordado, por mais um milagre da vida. Senhor, nós viemos te agradecer, enaltecer mesmo o teu nome, te agradecer pela tua infinita misericórdia, pelo teu infinito amor, pela tua infinita graça, Pai. Os nossos olhos não são capazes de enxergar tamanha graça que o Senhor tem sobre a nossa vida. Abra os olhos do nosso coração, Pai, para que sejamos capazes de sentir esse amor no dia de hoje. Abra o nosso coração, Pai. Transborde toda a sabedoria que já está dentro de cada um aqui. Todo entendimento, todo discernimento espiritual, em nome de Jesus, Pai. Nós declaramos nessa manhã, Pai, pessoas sendo curadas fisicamente, espiritualmente, emocionalmente. Em nome de Jesus, levantamos um clamor, Pai,
para as nossas crianças, para que todas as crianças que estão na UTI, que estão acamadas, que estão adoecidas, Pai, se levantem e sejam curadas. Recebam nessa manhã fôlego de vida, vindo do Senhor, vindo dos céus. Em nome de Jesus, nós colocamos a vida do Gael sobre tuas mãos, Pai. Para que o Senhor renove todas as suas forças, Pai. Só para ter o fôlego de vida sobre o Gael, que ele seja curado, em nome de Jesus. Nós continuamos esse clamor, Pai, declarando que as nossas crianças são do Senhor, Pai. São escolhidas, são amadas, Pai. Serão luz, serão boca do Senhor aqui na terra, Pai. Elas farão a diferença, serão testemunho da Tua infinita graça. Vão viver grandes coisas, Pai. Vão viver grandes sonhos, grandes planos, Pai, vindos do Senhor. Essas crianças vão na contramão do mundo. O inimigo é incapaz, Pai, de tocar em todas essas crianças, porque as nossas crianças, os nossos jovens são separados, são escolhidos. Nós declaramos que nossa casa vai honrar e vai glorificar o Teu nome. Todo o nosso lar servirá ao Senhor, Pai. Nós declaramos que a nossa vida é do Senhor. Nós não queremos mais viver, Pai, pelas coisas naturais. Nós não queremos mais viver pelas nossas limitações, pelas nossas dificuldades. Pai, não nos deixe paralisar no meio do caminho. Nós queremos viver o Teu infinitamente mais. Nós queremos viver o Teu sobrenatural. Então nos dá fôlego de vida. Renova as nossas forças nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus é o que nós Te pedimos. Venha mesmo como um bálsamo sobre a nossa vida, trazendo um renovo físico, um renovo mental, um renovo espiritual, para que a gente tenha, Pai, coragem para enfrentar todos os desafios que vão ter nessa vida, Pai. Porque o Senhor nos prometeu que o Senhor estará conosco. Então, maior é aquele que habita em nós do que os gigantes que se levantam contra a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Glória a Deus, pessoal. Vou até colocar uma música aqui que não tem como não ser ela, né? Não tem como ser ela, enquanto infinitamente mais. Glória a Deus por mais um dia, pela presença de vocês diária aqui. Deixa eu já colocar no louvor que chama infinitamente mais. Que Deus abençoe nossa manhã. Obrigada pela presença de vocês. Quem não segue, vai lá no YouTube, que essa live vai diretamente pro YouTube. Tá? As nossas lives, se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. As nossas lives acontecem de segunda a sexta, 8 horas da manhã, tá? E hoje é dia 30/6, já tava esquecendo do livrinho. 30/6, deixa eu ver. 30/6, a beleza de Deus em nós. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. Nossa natureza, deixada à própria vontade, fará oposição à presença de Deus em nós. Ou nos sujeitamos a Deus ou não. Ou pertencemos a Cristo e crucificamos nossos desejos e paixões ou não. Para que as outras pessoas vejam a beleza de Deus em nós, precisamos nos separar de tudo que não pertencem a Deus. Fomos libertas do pecado e, portanto, podemos escolher nos separar de toda maldade, da sedução profana do mundo, das armadilhas e dos planos do inimigo, de toda tentação, das falhas do passado, do orgulho e de tudo que nos afasta de Deus. Podemos escolher nossa maneira de viver. A primeira coisa que o Espírito Santo faz, depois de levar você ao Senhor, é afastá-la de todo o pecado. Isso significa que o Espírito Santo chamará sua atenção para toda situação na qual você não tem vivido conforme os propósitos divinos. Ele a convencerá acerca de qualquer pessoa, palavra ou ação que impeça de viver conforme a vontade dele. Não temos mais apreço pelo pecado, pois sentimos a tristeza do Espírito quando pecamos. Ele nos dá poder para nos afastarmos do pecado e nos livrarmos de hábitos destrutivos dos quais seria impossível nos libertarmos por conta própria.
Senhor, purifica-me dos pecados que ainda atraem minha natureza humana. Afasta-me de todo o mal para que eu viva de modo agradável a Ti, para que os outros vejam Tua beleza em mim. Amém. Glória a Deus, pessoal. Vou colocar o louvor aqui, mas que o Senhor abençoe muito nosso final de semana, que seja cheio da presença dEle e abençoado, tá? O louvor se chama Infinitamente Mais, não poderia ser outro, né? Deixa eu só aumentar o volume aqui. Obrigada pela presença de cada um. Enquanto o louvor toca, eu vou lendo o comentário, tá? Amores, amo vocês. Vocês que são abençoados, gente. Obrigada pelo carinho, viu? Ele sabe o que é melhor pra mim. Ele sabe o que irá fazer. Amém. Ai, gente, vocês que são presentes de Deus na minha vida. Nem sempre o que Deus vai fazer tem a ver com Obrigada pelo carinho de vocês. Ele sabe o que é melhor pra mim. Glória Ele a sabe o que Deus. irá fazer. Porque Ele faz infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos, do que Ele faz infinitamente mais. Eu fico toda boba, emocionada com o carinho de vocês. Que o Senhor abençoe cada um. Tem a ver com o que estou pensando, esperando. Ele sabe Gente, de onde vocês são do Brasil? Eu sempre gosto de perguntar, porque sempre tem pessoas novas aqui. Infinitamente mais. Amém. Do que pedimos, do que pensamos, do que Ele faz. Infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos, do que Ele faz. Infinitamente mais do que pedimos. Que demais, gente. Que delícia. Floripa. Glória a Deus. Além do que sonhei, surpreendentemente realizou em pouco tempo. Gente, é o Brasil inteiro. Glória a Deus. Tudo é possível. Além do que sonhei, surpreendentemente realizar. Uberaba eu conheço, Juiz de Fora também. Mineirinhos, igual eu. Amém. Gente, Deus faz infinitamente mais. Olha como Ele está conectando pessoas do Brasil inteiro aqui nessa live. Glória a Deus por isso. Amém. Obrigada, Kemily, pelas orações pela minha vida. Glória a Deus por isso. Porque Ele é poderoso para realizar em você infinitamente mais do que aquilo que você pensou. Glória a Deus. Imagina se Deus permite que a gente encontre pessoalmente. Amém, gente. Os sonhos de Deus são infinitamente maiores e não há nada impossível para Ele, né? Glória a Deus pela vida de cada um. Quantas pessoas, Pensilvânia, quantas pessoas do Brasil, tem pessoas fora do Brasil aqui, e esse é o infinitamente mais de Deus. Glória a Deus.
né? Obrigada mesmo pelo carinho de vocês. Obrigada pela presença diária aqui. Que o Senhor abençoe nosso final de semana. E, gente, se você não é inscrito no YouTube, vai lá se inscrever pra gente bater 1000 seguidores, pra graça de Deus. E todas as lives estão lá, tá? A gente termina a live aqui e ela vai direto pra lá. Então, beijo. Até na segunda-feira, com a graça dele, se ele permitir. E a gente vai se falando pelo Instagram, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.